As 7 leis universais do sucesso. Então, as 7 leis universais, depois de conhecer, você não será mais o mesmo. Tá bem? Bom, tá um pouco frio aqui no sul, deu para ver, então hoje a gente está um pouquinho mais encorpado aqui, tá? Eu sou Sampaio, coach, consultor e educador financeiro, falando, como sempre, sobre dicas para finanças, prosperidade e o desenvolvimento humano. Tá? Hoje mais na linha do desenvolvimento humano, então com esses conceitos que eu descobri, em seguida eu vou falar para você. Então eu escolhi deixar no vídeo de hoje 3 leis, de um total de 7 leis que explicam o funcionamento do mundo. Tá? E isso é baseado num livro de sabedoria antiga, de um nome meio estranho, é chamado de Kybalion ou Kybalion, enfim. Não vou explicar a história do livro, tá, hoje aqui, porque senão vou me estender muito e vou fugir um pouco do objetivo da educação financeira se ficar dentro dele especificamente. Mas, diretamente, eu penso que nós podemos nos apoiar nessa sabedoria dessas leis na vida diária. E assim alcançar o sucesso, que é o objetivo que devemos ter todos nós, né? E o mais importante é o domínio dos estados emocionais, então, tá? E parar de sofrer, de não entender os momentos, aqueles de dificuldades, do tipo as finanças pessoais, do trabalho, dificuldade de ganhar dinheiro, enfim. Usar a sabedoria dessas leis para uma vida melhor, certo? Mas antes, depois dessa introdução um pouco longa, tá? Eu te convido para te inscrever no canal, tá? Deixa lá o seu like, comente e curta também a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Bem, então vamos às 3 leis de hoje. E se você gostou, comente algo. Então eu vou gravar um outro vídeo com as outras 4 leis, tá? Bom, enfim, chega de introdução mesmo, vamos lá. A lei número 1 é a lei que ele chama do mentalismo, que diz o seguinte... Está grifado isso aí. O universo é mental, o todo é mente e tudo que conhecemos no mundo material, ou seja, tudo que é evidente aos nossos sentidos, é uma criação de uma mente superior. Ok. Sem misticismo, tá? Vamos entender isso de uma forma assim mais abstrata, mas com fundamento de lógica. Essa afirmação é abstrata, claro, mas comparando com alguns conceitos da física quântica, tem uma correlação com um processo de criação concebido pelo fenômeno que se chama colapso da função onda. Então tem um lado científico aí para a gente fazer o contraponto. Que esse fenômeno é quando você, como observador, interfere no comportamento de uma onda de energia e faz com que ela se comporte como uma partícula de matéria. Tá? É meio estranho isso, tá? Mas tem outros vídeos aí que eu já mostrei e falei um pouquinho sobre isso. Bom, para ilustrar, pensando pelo lado da ciência, também na física quântica, todos puderam assistir em 2013 o Jornal Nacional, então tem algo bem popular, a descoberta do chamado bóson de Higgs, batizado de partícula de Deus, pelo físico quântico, físico chamado Peter Higgs. É o físico que criou uma teoria em 1964, dizendo em sua teoria que as partículas elementares ganham massa interagindo com um campo de energia invisível que cobre todo o universo. Então isso é um físico quântico falando. Bem, voltando então à lei do mentalismo, essa lei diz que tudo que existe no mundo acontece numa mente superior, ou enfim, no campo que o Higgs comentou. Existe uma mente então maior criadora no mundo e que você pode usar então a sua mente pelo seu pensamento para se conectar com essa mente maior. Em outras palavras, trazendo bem para a nossa realidade, significa que o mundo que conhecemos hoje, o seu mundo, o nosso mundo, com prédios, remédios, comidas, automóveis, aviões, celulares, trens sofisticados, foram antes de tudo, um pensamento de alguém, que entrando em ação, se transformou então em algo concreto. Repetindo, um pensamento, o seu pensamento do dia a dia, o nosso pensamento, trazendo a realização de sonhos, metas, a riqueza, a prosperidade, o autocentramento, o equilíbrio pessoal, o foco, a disciplina. Então, tudo começa com a mente, ou seja, sua mente e uma mente superior, algo maior do que você.
Essa foi a lei do mentalismo, tá bem? Vamos então à segunda lei, tá? Que eu estou trazendo hoje, são 3, né? O princípio então da correspondência. Que bicho é esse? Tá? Bem, um aforismo, tá? Que é uma definição breve, diz o seguinte: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, entre aspas. Essa ideia quer dizer que existe um plano visível e um plano não visível e eles estão sintonizados como correspondentes. Um exemplo grosseiro, mas válido, por exemplo, a energia elétrica é invisível, mas torna-se reconhecida quando você acende uma lâmpada. Tá? Mais ou menos são 2 formas de perceber esse fenômeno. A filosofia hermética, que é essa que embasa tudo isso, considera que o universo pode ser dividido então em 3 grandes fenômenos conhecidos, como os 3 grandes planos: físico, o plano mental e ele chama de o plano espiritual. Ok? 3 planos. O nível mais baixo é o da matéria, é o da realização, é do carro, casa, apartamento, que nem diz o Hélio Couto, tá? E o mais alto é o espírito. Bem, estes planos com esta divisão são apenas para facilitar o pensamento. Não existe um espaço local, não existe essa coisa como a gente está acostumado. Bom, o importante para você levar em conta nesse vídeo, muito resumido, é que o princípio da correspondência, tá? Manifesta-se em tudo, uma vez que existe correspondência, harmonia, afinidade em diversos planos. Exemplo, sempre é bom ter um exemplo. Quando você executa algo, tá? Executar praticamente assim, você está num plano material. Quando você está pensando, está atuando num plano mental. E quando você acalma os seus pensamentos, sua mente pode sintonizar com um plano maior, um plano espiritual, um plano que você se distrai e que vai longe. Bem, agora você deve se perguntar: o que isso tem a ver com a minha vida? E eu respondo: tem a ver sobre como você pensa e age na sua vida. E essa é a reflexão. Se você age apenas num dos 3 planos que eu falei, você pode estar fora de sintonia e em desequilíbrio em relação a seus desejos e objetivos no plano material, no plano mais específico, pessoal, enfim, emocional. Isso significa então uma falta de alinhamento ou sintonia entre aquilo que você pensa e faz com aquilo que você colhe como resultado. Exemplo, você trabalha, mas faz mecanicamente o seu trabalho, sem um pensamento organizado e não leva em conta que existe um plano superior, do tipo o campo de Higgs, que a gente falou lá, mexendo um pouco na questão dessa coisa da física quântica, do mundo muito pequeno. Isso afeta então a matéria, sendo inicialmente, claro, ela é energia. Então, os resultados esperados, se não existe essa sintonia, não vão acontecer. Ok? Tá certo? Antes de encerrar, vamos à terceira lei então, tá? O princípio da vibração que está lá. Que coisa é essa, né? Todo mundo já ouviu falar nisso. Essa, então, é a terceira grande lei. Diz que o estado de movimento é manifestado em tudo no universo. Que nada está, então, em repouso, que tudo se move, vibra, circula. Isso representa o que a ciência afirma, aquilo, matéria e energia, não são nada mais do que um modo de movimento vibratório. Tá? Na minha mão, nas minhas mãos, são vibrações, a matéria vem depois. Exemplo, o calor, o magnetismo, a eletricidade são apenas formas de movimento vibratório. Mas o mais importante a considerar é a afirmação de que toda manifestação de pensamento, emoção ou raciocínio, vontade ou desejo de qualquer condição ou um estado mental mais de tranquilidade, de mais resultados, são acompanhados então por vibrações. Repetindo, pensamentos geram vibrações e, em outras palavras, todo pensamento, toda emoção, né, ou estado mental tem o seu grau e modo de vibração. E por um esforço da sua vontade, esses estados mentais, então, podem ser reproduzidos como se reproduz
um som musical. Tá? Isso é bem fácil, claro, depois que se pratica e primeiro depois que se aceita a ideia. Então, aí acontece a magia. Pelo princípio da vibração, aplicado aos fenômenos mentais, você pode polarizar, polarizar a sua mente no grau desejado e adquirindo então assim um perfeito domínio sobre os seus estados mentais, como o estado mental da motivação, sentir motivado, a alegria, o poder, o bem-estar, etc. Esses são estados da riqueza e da prosperidade. Essa é a vibração dos campeões, de quem chega no final da conquista. Esses são os estados da riqueza e da prosperidade. Essa é a vibração dos campeões. Você é um campeão e ainda não sabe. Bem, uma frase de impacto do livro diz assim: aquele que compreende o princípio da vibração está de posse do cetro do poder. Ok? Muito bem, eu vou parar por aqui para não deixar esse vídeo muito longo e conforme eu deixei um aviso no início, se houver um desejo seu de um outro vídeo com as demais 4 leis, então deixe algum comentário lá no canal e aguarde. Tá? Ok? Conclusão, esse vídeo eu pensei bastante sobre sua importância, não apenas para a construção de riqueza, que é um propósito principal da educação financeira, mas para levar você a reflexões sobre como se conhecer melhor. E se conhecendo melhor, com isso colocar em prática uma forma de pensar que dá poder pessoal, que aumenta a expectativa de sucesso, que estimula a você entrar em ação e, acima de tudo, a pensar além das limitações de tempo e espaço, a partir do que é observado pelos 5 sentidos, o que eu olho, o que eu escuto, o que eu toco, enfim, e além. Tá? Eu acredito profundamente que esse tipo de conhecimento pode transformar a sua vida. Então, nós vimos as 3 leis e repetindo um pouco. Lei número 1, tudo é mental. Então, nosso pensamento, ele circula por isso aí tudo. Lei número 2, o princípio da correspondência. Nós temos 3 planos, material, espiritual e mental. A lei 3, a lei da vibração, onde os pensamentos estão de novo acontecendo e fazendo as coisas vibrarem. O universo, então, tudo é movimento. Recomendo, se não ficou claro, você assista novamente, mas assista sem preconceito. Esvazie a sua xícara de chá. Permita que um novo chá seja servido. Permita-se. Então, ficamos por aqui e sucesso e prosperidade e até o próximo vídeo.